ele te provar, prova para ele que você mudou. Prova para ele, eu estou aqui, aquele lá morreu, Jacó morreu. Jacó se foi, aqui é Israel, rapaz. Que é Israel, Jacó já morreu faz tempo. Não entre em contenda com ele, mas a maior ignorância do crente. Entrar em contenda com Deus. Eu não aceito isso. E você, sei lá, é obrigado a aceitar ou deixar de aceitar? Hã? Eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. Eu sou servo de Deus. Eu sou crente. Ele está te provando para ver se você mudou. Aí ele acabou de ver que você mudou nada. Meu Deus. Aleluia. Aí ele vai te provar de novo. Vai provar de novo. Você mudou, cadê? Está questionando Deus por quê? Os irmãos de José, nenhum questionou ele. Quando ele recebeu uma peça, aí Zebulon recebeu uma peça, Judá recebeu uma peça, Simeão recebeu uma peça, aí chega Benjamim, recebeu 5. Aí os irmãos, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Aí quando Deus te prova, que entrega uma peça na tua mão, aí você fala, eu não aceito. Eu não aceito isso. Ele está te provando, irmão. Seja inteligente. Quando a aprovação chegar, seja inteligente. Fala, Senhor, eis-me aqui. Eu estou provando para o Senhor que eu mudei. Você vai ver a prova virar o cativeiro no mesmo dia. Meu Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesse negócio aqui. Só que aí José, irmão, ele se tornou muito grande. E aí está o perigo. Todo mundo exalta José. Meu Deus, José, ele fugiu da mulher de Potifar, ele prosperou na prisão, ele fez não sei o quê. Todo mundo fala de José, mas só que José esqueceu seu pai. José não apresentou nem seus filhos para o seu pai, ele ficou esquecido. Está aí, ele acabou de ler. Lê de novo agora. Versículo 1. Isso. E aconteceu depois dessas coisas, que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Ok. Trouxeram a notícia para José. Sabe quando é isso aqui? Vai pegando, irmão, isso aqui, vai anotando que isso aqui é segredo, que você vai extrair uma mensagem disso aqui, para você fazer a igreja derreter, chorar na presença de Deus. Na presença de Deus. A exaltação, irmão, cuidado com a exaltação, para você não esquecer dos pequenos. Quando Deus te fazer grande, você não esquece pequeno. José esqueceu, largou o pai dele esquecido. José aqui, ele é governador do Egito. Lá depois de Faraó é ele. Depois de Faraó é ele. José, governador. É ele que manda e desmanda no Egito. Tudo no nome dele. Engrandeceu muito sobre a terra. Ficou conhecido em toda a terra. Aí aqui ele está grande demais. Aqui ele já tinha trazido o povo de Canaã, os irmãos, a família, que veio 70 pessoas. Jacó trouxe os filhos, neto, bisneto, tataraneto, trouxe a galera toda, 70 pessoas. Trouxe tudo para morar lá com José. Aí José pôs numa região chamada Siquém, para morar tudo lá, bem pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho dele. Fez as casas para eles, tudo bonito. Fala, ninguém vai passar fome. O que eu comer, vocês vão comer. Onde eu sentar, vocês vão sentar. O meu Deus será o teu Deus. Então tudo lá, tudo já pertinho, bonitinho. Só que José ficou aproximadamente uns 6 anos sem ver o pai. Nesse versículo aí, ó. Porque é mais ou menos a idade que os filhos dele tinham, Efraim e Manassés, quando ele foi abençoar, que ele cruzou as mãos. Tinha essa idade. Então você vê no texto aqui, que trouxeram notícia para José do pai. Se você mora perto do seu pai, aí eu chego, seu pai está doente. Se você mora perto, eu sei. Eu estive lá, eu estou com meu pai, estou cuidando dele.
Trouxeram notícia para José do pai, irmão. Está morando perto e tem que trazer notícia para ele. Teu pai está enfermo, meu filho. Ei, meu Deus, deixa subir para a cabeça não. Eu sei que você é grande, Deus está te fazendo crescer nessa terra. Mas você sabia que teu pai está doente? É isso que ele está dizendo aqui. Lê de novo. E aconteceu depois dessas coisas, que disseram a José. Que depois dessas coisas, que coisas? Depois que ele provou os irmãos, depois que ele trouxe os irmãos dele para morar lá, trouxe o pai dele, trouxe a galera toda, arrencaiada, a criançada toda, catarrenta, todo mundo lá. Aí, o que está dizendo aí? Eis que teu pai disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E depois ele fez o quê? E deu, versículo 2: e um deu a parte a Jacó, e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou Israel, e aceitou-se sobre a cama. Meu Deus. O cara ainda foi fazer questão de ir lá. Falou, ó, eu fui lá e falei com ele, viu? Ele está vindo aí. Ele se esforçou para sentar na cama. Ele já estava velhinho, já cego. Agora olha o que Jacó disse para ele, irmão. Vou ler aí. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Versículo 4: e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. E agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Continua. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos, será chamado na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, no caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra, para vir a Efratá. E sepultei ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Versículo 8: e Israel viu os filhos de José. Oh, não. Não. Então ele não tinha visto nem os filhos de José. Aqui, versículo 7 diz isso. Olha aí. No versículo 7 diz que não viu. Nem os filhos de José ele conhecia. Ele viu. Lê de novo aí. Versículo 7: vindo, pois, eu de Padã, me morreu Raquel, na terra de Canaã, num caminho, quando ainda ficava um pequeno espaço de terra, para vir a Efratá. E eu sepultei ali, no caminho de Efratá, que é Belém. Versículo 8: e Israel viu os filhos de José, e disse: quem são estes? Não. Meu Deus, esse 8 matou, hein? Quem que é esse aqui? Esse 8 matou agora, hein? Mas como você abandona o pai? Quem são esses? Como que o homem engrandece dessa maneira e esquece do pai? Meu Deus. Forte. Aí você exalta José. Grande. Ô irmão, exalta Cristo. Aleluia! Exalta Jesus. Ele não teve falha, só ele. Eu creio. Verdade. Quem são estes? Quem que é esses meninos aqui? Continua aí. Versículo 9: e José disse a seu pai: eles são os meus filhos, que Deus me tem dado daqui. E ele disse: peço-te, trazemos aqui, para que os abençoe. Não, deixa eu terminar primeiro, irmão. Vai, vamos. Os olhos espirituais. O Espírito está falando.
Os filhos estão falando com ele. José está chegando para ver ele. Eu trouxe os meus filhos aqui. Eu trouxe meus 2 filhos. E Jacó não conhecia Jacó. Quem que é? Então José largou tudo, abandonou tudo. Esqueceu do pai, teve filho, não se preocupou que dos filhos veio o vô. Ficou largado lá. Ficou largado lá. Chorou 20 anos Jacó, por causa da morte de José, de uma morte que não era morte, de uma morte que não foi morte. Aí depois que ele viu que estava vivo, que se alegrou, todo mundo junto. Aí eu, fica lá, está tudo certo. E que eu fico aqui. Ela abandonou o pai, largou ele para lá, deixou ele. Aí quando encontra, essa é a maior obra do Espírito Santo, esse homem aí, ó. Que ele veio e falou para José, falou, teu pai está doente. Aí ele foi lá e falou para Jacó, falou, teu filho vai vir aí, José. Espírito intercessor. Espírito Santo intercessor. A intercessão do Espírito. Unindo o pai ao filho. Nossa, isso aqui agora foi... Essa agora foi... Quem é que une o pai ao filho? Meu Deus, essa aqui agora, irmão. Até senti aqui agora. Maior obra do Espírito, ligar o pai ao filho. Então o Espírito Santo de unidade, ele está no meio. É Pai, Espírito e o Filho. Não é Pai, Filho e Espírito Santo. Está errada aí a sua sequência. É Pai, Espírito e Filho Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da unidade. O apóstolo Paulo fala isso. Espírito da unidade. Ele une o Pai ao Filho. Então, tá errado. Aí ele chega lá e fala, seu pai precisa de você. Aí chega lá no filho e fala, seu filho está vindo aí. Que é isso, irmão? Não aparece nem o nome dele na Bíblia. Para de graça. Acha o nome dele aí para me ver. Acha o nome dele aí. Eu vou tirar uma tipologia para vocês aqui, do capítulo 49, o capítulo 50, que mostra morte, crucificação, ressurreição e a vinda de Jesus. Aqui, ó. Tudo no mesmo capítulo? Tudo aí. Segunda Crônica, capítulo 5, verso 1, lê aí. Isso. É. Gênesis 49, verso 3 e 4. Pode ler com o microfone ali. Gênesis 49, verso 3 e 4. 3 e 4? É. 49, 3 e 4 aqui. Primeira Crônica 5, verso 1. Porque José, ele ganhou a primogenitura, passou para José. Quem que era o primogênito de Jacó? Era Rúben. Primogênito é o primeiro. Ele era o primogênito. Só que nesse mistério de Deus sempre levantar o menor, de exaltar o menor e abençoar o menor, fez um reboliço lá e Judá se perdeu. Perdeu a primogenitura. Primeira Crônica. Gênesis 49, verso 3 e 4. Rúben, tu és meu primogênito, minha força, eu princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em poder. Versículo 4. Gênesis 49, versículo 4 agora. 4. Esses versículos aí vai explicar um, vai explicar o outro. Viu? Isso aí é um assunto só. Isso aí é a perda da primogenitura de Rúben. Rúben é primogênito. É o primeiro filho de Jacó, o primogênito.
Então ele vai perder para José. José, como menor, foi exaltado. Ele foi honrado como menor. Gênesis 49, 3 e 4. Pode ler de novo, lê de novo. Versículo 3: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, eu o meu príncipe do meu vigor, o mais excelente em alteza, eu o mais excelente em poder. Versículo 4: Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subistes ao leito do teu pai. Então contaminaste e subiu a minha cama. Aí primeiro Judá, o que Judá fez? Judá, ele foi para a cama com a mulher do pai dele. Foi para a cama com a mulher do pai dele. Bila. Rúben foi para a cama com a mulher do pai dele. Agora lê Crônica, 1 Crônica 5:1. Quando os filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas ele era o primogênito, mas porque profanará a cama do teu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, que passou a ser José, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Versículo 2. Ele não vai ser contado na genealogia da primogenitura mais. Por quê? Porque ele profanou a cama do pai dele com a mulher do pai dele. Perdeu a primogenitura. Versículo 2. Está aí porque José foi abençoado. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Ok, está aí. Ele perdeu a primogenitura, irmão. Deus, ele sempre vai continuar fazendo com que o pequeno seja honrado. Deus sempre vai fazer, vai continuar fazendo. Deus sempre vai levantar o pequeno, vai honrar o pequeno, vai abençoar o pequeno. Porque ele vai fazer o grande até cair para abençoar você. Porque aquele que se diz grande, irmão, já caiu. Quando a pessoa se acha grande, acabou já para ele. Isso é a soberba. Salomão, ele disse que a soberba promove a queda. A soberba promove a queda. Então quando ele empina... Esses 144 mil aí é interessante, porque nas tribos, se você for ver as tribos de Israel, tem todos os filhos de Jacó, e não tem José. Manassés e Efraim. Só que em Apocalipse está a tribo de José. Aleluia. Essa você não sabia, duvido que você sabia. Porque lá os 144 mil, quando fala dos 144 mil, que é os 144 mil escolhidos, judeus que não se deitaram com mulheres e tal. Então você vai ver lá, tem no capítulo 14 e o capítulo 21. Você vai ver lá que os 144 mil foi tirado 4 mil da tribo de Rúben, 4 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de não sei quem, 12 mil da tribo de não sei quem, da tribo de Efraim, 12 mil da tribo de José. Dan? Aí já é outra história. Demora para chegar aí. Porque Efraim e Manassés sai também, entra José. E vai estar também lá, vai estar também nesse mesmo texto, vai estar também a Nova Jerusalém, que é quadrada, tal, aonde nós vamos morar, Nova Jerusalém celestial. E nas suas colunas está escrito o nome dos 12 apóstolos. Apocalipse capítulo 21. Eu vou deixar isso aqui para vocês procurar depois. Apocalipse capítulo 21. Lá está a Nova Jerusalém. A base dela, as colunas dela. E em cada uma está escrito
o nome de um apóstolo. 12 fundamentos. E nesses 12 fundamentos está escrito o nome dos 12 apóstolos. Só que não foi 12, foi 14. Olha só. Jesus levantou 12, sim ou não? Certo? Judas se enforcou. Aí o Salmo tem uma profecia nos Salmos que teria que levantar outro, que Judas ia se perder, teria que levantar outro no lugar dele. Então os apóstolos, para dar seguimento à palavra de Deus e cumprir a profecia, escolheram Matias no lugar dele. Ok? Matias no lugar dele. Só que aí depois veio o apóstolo Paulo também. Então teve 2 apóstolos a mais. Judas foi apóstolo. Ele foi ungido apóstolo. Acabou. Ele é apóstolo. Aí teve Matias e Paulo, que formam 14 apóstolos total. Só que lá na Nova Jerusalém, no fundamento dela, que é 12 fundamentos, está escrito o nome dos 12 apóstolos. Qual os 2 ficou de fora? Eu quero que vocês tragam essa resposta para mim na próxima aula. Então você vai ver aqui, começando a história aqui do Êxodo, começa a história da família de Jacó que entra, Deus começa trabalhando no meio da família, exaltando os pequenos, acabando o choro daquela que estava cheia de alegria, aí de repente uma decepção atravessou o caminho dela, aí Deus traz a alegria de volta. Então Deus vem trabalhando no meio da família, da descendência de Jacó, aí entra no Êxodo, a profecia vai se cumprir, do capítulo 15 de Gênesis, vai cumprir a profecia, que a semente de Abraão peregrinará na terra do Egito por 400 anos. Quando finda os 400 anos que eles vão sair da terra, eles levam tudo que tem de precioso do Egito, ouro, prata, toneladas e toneladas de ouro eles levaram embora. Então, por que Deus fez eles ficar 400 anos? O povo foi se multiplicando. O povo foi se multiplicando no Egito. E foi se multiplicando. E eles trabalhavam de escravo. Amassando barro, para fazer tijolo, para construir para Faraó, para construir os palácios de Faraó, as casas de Faraó, e amassando barro. A Bíblia diz lá no texto, nós vamos ler esses textos aí, que eles colocavam peso nos ombros dos hebreus, 20 e 30 quilos colocavam nos ombros. Para quê? Para ficar mais pesado, para eles amassar o barro. Então colocava nos ombros deles. Mano, imagina a judiação, o chicote comendo, só que Deus vai cobrar. Toda a humilhação, todo o trabalho forçado, Deus vai cobrar tudo isso dos egípcios. Ele vai cobrar tudo. Aí ele está amassando o barro, e o peso está nos ombros. Com o peso amarrado nos ombros aqui, eles amassando o barro. E Deus vai cobrar tudo isso dos egípcios. Como que Deus vai cobrar? Isso? Lá no Mar Vermelho. Deus vai cobrar isso. No Mar Vermelho Deus vai cobrar dos egípcios, que fez os filhos dele, o povo dele amassar barro embaixo de chicote, com peso sobre os ombros. Então Deus ele vai preparar o Mar Vermelho para eles. Irmão, o Mar Vermelho não é para o povo judeu, não, é para os egípcios aquilo ali. Não é humilhação para fazer os hebreus passar medo, é provação, é não sei o que mais lá. Aí você pensa um monte de coisa na sua cabeça. Não, o Mar Vermelho é só para Deus cobrar dos egípcios o que eles fizeram com o povo hebreu lá no Egito. Deus vai cobrar deles, pesado. Porque quando o Mar Vermelho se abre, eles passam em seco, e Deus vai jogar água por cima dos egípcios, e vai molhar todo o chão, e ele vai amassar barro no meio do Mar Vermelho, ele vai amassar os barros, e a água pesada caindo nos ombros dele, e ele vai amassar barro, o tanto que eles fizeram, os hebreus amassar barro lá no Egito. Deus vai cobrar deles tudo que eles passaram. Tudo que você passar, tudo que você passou, Deus vai cobrar.
tintim por tintim. Só para você pensar um pouquinho como vai ser essa aula, como vai ser esse livro. Os carros de Faraó quebrando a roda, atolando na lama. Imagina aquela parede de água caindo nos ombros. E ele lembrando, meu Deus. Isso aí é o Flávio Josefo, aquele fanfarrão, Flávio Josefo. Tem um monte de pregador de Flávio Josefo. Andar por cima da água. Se andar por cima de água ia matar o egípcio, como, irmão? Fala para mim. Eu já li isso aí. Lá é um livro. Irmão, eu não vou nem te falar que livro que é esse, você nem que dê a vontade de ler ele. O livro é dessa grossura aqui, ó. Na primeira folha você já desanima. Você não entende nada que está escrito lá. Fala nada com nada. Aí ele diz que Moisés estava clamando. E ele diz que o povo era para passar por cima das águas. E sair por cima das águas. Que conversa, rapaz. Diz que era para passar por cima das águas o povo. E Deus falou isso depois do mar para Moisés. Depois do mar, que Deus falou, diga ao povo que marcha. Foi depois. O propósito do mar vermelho é para cobrar dos egípcios o que eles fizeram com os hebreus, irmão. Tudo que fizeram com você, Deus vai cobrar, fique tranquilo. Descansa, Deus vai cobrar tintim por tintim, cada moeda, tudo. Deus vai cobrar tudo o que fizeram, as calúnias, a difamação, a perseguição, as mentiras. Deus vai cobrar tudo o que fizeram com você. Deus é especialista em vingar. Porque a Bíblia diz que a vingança é de quem? A vingança é de quem? A vingança é de quem? Então ele olha para os egípcios e fala, pode fazer eles amassar barro, mas faz bastante. Até eles amassar muito barro, põe peso nas costas. Que eu tenho um mar ali preparado para vocês. E quando os egípcios chegam no mar, que começa o pé a afundar no meio do barro, como que vai subir, irmão? Quando a água fecha, imagina o peso daquela água nos ombros. Aí imagina os egípcios olhavam um para o outro dentro da água. Você lembra o que nós fizemos com eles? Acho que o Deus deles ficou furioso. Lembra que nós amarramos o peso lá no ombro lá do evangelista Wendel? Nós amarramos 30 quilos no ombro dele para ele amassar barro. Aí o outro vinha com um chicote nas costas. Lembra? Olha o que o Deus dele está fazendo com nós agora. Só você sabe. Só você sabe o peso que vem nos seus ombros. Só você e Deus sabe. O peso que você já carregou nos seus ombros. O peso da mentira, da calúnia. O peso da perseguição, pesado. Sobre os seus ombros. Só que fica tranquilo. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. O mar vermelho está aí. A lama está aí. Fez você amassar barro? Fique tranquilo, vai amassar barro um pouquinho. Eu ia entrar agora aqui, meu irmão, no mistério. Nós vamos ler um segredo aqui no capítulo 50. Gênesis capítulo 50, verso 10. Esse aqui é mais uma parte da introdução. Glória a Deus. Som. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez seu pai um grande pranto por 7 dias. 50 a 10, né, pastor? É 50.
50:10. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. A era de Atade ou espinhal, Atade é a mesma coisa. É uma eira para debulhar trigo, para debulhar o trigo. Então esse mistério da eira, a eira é Cristo, aí para você debulhar o trigo. Esse mistério dessa eira, lê o capítulo 48 e o verso 22 aí. Eu tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que aos teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Essa aí é a terra de Siquém. Jacó deu essa terra para José. Lembra que José tinha esquecido o pai dele? Tinha esquecido tudo. O pai dele deu uma terra para ele, irmão, que se fosse hoje, você comprava a zona leste toda. Então, o pai dele deu essa terra isso fala do esforço e da luta que ele teve para conquistar essa terra. Eu lutei para conquistar essa terra. E ele deu para José, como herança. José nem se importou com ela. José não deu a mínima para essa terra. Nem não se importou, está nem aí. A terra gigantesca, cheia de delícias. A terra fértil. E Jacó, com muito amor por seu filho amado, entregou na mão do seu filho amado: isso aqui é teu. Ele nem se importou, deixou para lá abandonado, largado, lá em Siquém. Aí quem vai resgatar isso aí depois? Pergunta qual é o mistério? Qual o mistério? João capítulo 4. Ô irmão, para de graça. Nós só vamos ler isso aqui e vou encerrar a aula, não vou explicar, viu? João 4, pastor? João 4. Qual versículo? 3 e 4. Deixou a Judéia. É João 4, né? João 4, é Jesus mesmo. Quando ele encontra a samaritana, ele fala: eu preciso resgatar alguma coisa ali. Deixou a Judéia e foi outra vez para Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos lá, e agora? Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar. Que é a mesma que Siquém, a mesma coisa. Junto da herdade de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Tinha dado a quem? Ao seu filho José. Não. Sim. Olha só. Jesus fala: eu preciso resgatar. Aleluia. Porque aquilo que você conquistou com muito esforço. Meu Deus, já entendi. Meu Deus, meu. É forte. Que é isso? Aleluia. Que é isso? Pelo amor de Deus. José deixou largada lá uma riqueza que o pai dele conquistou com muito esforço. Você conquista, você luta e luta. Aí de repente vem um miserável e Leva tudo embora. deixa largado, abandonado. É geração de cã. Aí Jesus chega. Pede 2 de frango, 3 de catupiry, 3 de calabresa. Então Jesus chega e fala: eu preciso resgatar algo que foi perdido. Eu preciso resgatar algo que ficou abandonado. Eu preciso resgatar, porque não deram valor. Meu Deus, é forte. Até sorri para você, mas não dá valor. Aleluia. Tiraram o valor. Desprezaram.
deixou largado de canto, deixou no canto. Aí Jesus chega e fala: eu preciso resgatar. Lembra lá atrás? Irmão, tem coisa que se perdeu na sua vida, Aleluia. que é só Ele. E eu quero profetizar na tua vida, porque esse Cristo resgatador está aqui nessa noite, está em nosso meio. Ele está em nosso meio, Ele está dizendo: não deram valor, desprezaram, mas eu estou te dando de volta, estou trazendo de volta. Oh, glória a Deus, aleluia. É só Ele que faz isso, só Ele que faz isso. Pastor Pedro, pastor João, pastor Judas, passou todo mundo lá, mas quando ele olhou e viu, falou: não, tem que resgatar isso aí, eu vou ter que resgatar isso aí, eu vou ter que trazer de volta o que você perdeu, eu vou ter que resgatar o que tiraram de você, o que desprezaram, eu vou ter que trazer de volta. Passou tanta gente lá, tanta gente, mas o olhar dele não deixa passar. Vamos colocar de pé? Agradeço a oportunidade. As palmas louvam o Senhor. Só que o capítulo 50 do Gênesis, nós lemos só 2 versículos só, né? 2 versículos. Mas do Êxodo hoje nós lemos só 2 versículos, né? 2 versículos que nós lemos. Foi 2 agora. Deixa eu te falar, qual foi a última pergunta que você falou que você ia perguntar na aula de hoje, na semana passada? Lembro. Você falou que você fez uma pergunta, aí quem achasse a resposta. Você não lembra? Eu também não lembro, eu só lembro que você falou que ia fazer a pergunta. Teve tantas. Amém? Amém! Nós ficamos hoje no versículo 2 e 3 do Gênesis, né? Do Êxodo. Êxodo capítulo 1, nós lemos o 2 e o 3. Isso. Do Êxodo. Capítulo Êxodo, nós lemos o capítulo 1, versículo 2 e 3. Né? Aí é onde começa o Êxodo. Aí o 50 tem a morte de José, nós vamos ler. O segredo do capítulo 50, tem um segredo lá da morte de José e dos ossos dele. Aí nós vamos entrar no Êxodo, vamos mergulhar, de verdade. Viu? Na próxima aula, nós vamos mergulhar no Êxodo de verdade mesmo. Hoje foi só a introdução. Foi só a introdução hoje. Era necessário ler esse texto de Gênesis para introduzir o livro do Êxodo. É necessário. Na próxima aula nós vamos mergulhar no capítulo 1, vamos mergulhar no Gênesis, no Êxodo. Que é a morte de José e os ossos dele que vai ser carregado. Então vamos entrar nesse mistério aí. E vai ser bênção para a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Luciano, faz essa oração para encerrar. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, irmãos. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, meu Pai, abençoe cada um que esteve aqui nessa noite, meu Pai, tira todo embaraço, todo impedimento, meu Pai, para toda segunda-feira estar aqui conosco, glorificando, exaltando o nome de Deus, meu Pai, quebra o ar, corta a lança, meu Pai, abençoa cada um que está aqui, abençoa o nosso pastor Reinaldo, a esposa dele, meu Pai, tira todo embaraço, meu Pai, que venha estar mais gente aqui, que nós venhamos estar mais convidando mais gente, para estar aprendendo com o nosso pastor. Estenda suas mãos. Que o amor de Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Digam. Amém. Cumprimente seu irmão com a paz, Senhor.